Alô pessoal, mais um vídeo no canal, falarmos do Flamengo, que nesse domingão, dia 16 de agosto, tem a chance de diminuir a distância para o líder Palmeiras, que perdeu para o Fluminense dentro do Maracanã ontem de virada, e o Flamengo agora pode ficar a 3 pontos do líder Palmeiras se vencer o Mirassol, e ainda tem um jogo a menos, tem um confronto direto, ou seja, muita coisa pode acontecer no Campeonato Brasileiro. No vídeo de agora a gente vai trazer aqui o provável time do Flamengo para pegar o Mirassol. A bola rola 6h30 lá no Maião, e tem também o provável time do Mirassol, é importante. O Mirassol também está pensando na Libertadores da América, tem jogo importante durante a semana diante da LDU na altitude. Será que o Mirassol vai poupar? A gente vai trazer os prováveis times e também falaremos. O tempo mostrou, Runco estava certo em relação a De La Cruz, e a gente vai trazer números aqui que comprovam que o tempo mostrou que o Runco, então o médico do Flamengo na ocasião, estava certo quando falou sobre a situação clínica e física de Nico De La Cruz, que, repito, é um dos piores custo-benefício da história do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, solta o dedo no like, vamos para cima. Bom, galera, em julho do ano passado, o Runco acabou em um grupo de WhatsApp expondo a situação clínica de Nico De La Cruz. E outra, gente, eu não vou entrar no critério de ética médica, quem sou eu para dizer isso? Nem médico eu sou. Certamente deve ter alguma conduta médica que você assina, algumas leis barra regras. Eu vou entrar no critério do conteúdo do que disse o Runco na ocasião. Repito, em julho de 2025, em um grupo de WhatsApp, uma conversa do Runco com membros desse grupo de WhatsApp acabou vazando. Na ocasião, Runco, então médico do Flamengo, disse o seguinte para uma pessoa que se chama João. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente, escreveu Runco na ocasião. Ele acabou sendo desligado do clube por conta dessa mensagem nesse grupo e, repito, não estou entrando no critério da ética médica, estou no critério do conteúdo que disse Runco. O Runco, médico, então, do Flamengo. Para ele falar isso aqui, ele tinha total noção, ele tinha acesso a tudo envolvendo Nico De La Cruz. De lá para cá, muita coisa aconteceu, inclusive a demissão do De La Cruz. O que não aconteceu foi demissão do Runco, desculpa. O que não aconteceu foi o De La Cruz performar em altíssimo nível, como muita gente imaginava. Pelo contrário, novamente, ele está fora de um jogo, dessa vez por uma lesão muscular. Gente, o tempo mostrou que o Runco estava certo. Muita gente dizendo, como é que o médico fala isso? Será que ele ele tem noção do que ele está falando? Será que é a verdade? Aí, um ano para cá, o que o Nico De La Cruz fez com a camisa do Flamengo? Pelo contrário, não fez nada, 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 nada. E nessa temporada, estava aqui vendo, até peguei aqui, ó, com o jogo de hoje, o Flamengo vai ter 44 jogos oficiais, correto? 44 jogos do Flamengo. Sabe quantas vezes o De La Cruz entrou em campo? 20. Menos de 50% dos jogos. Para ser mais exato, 45% dos jogos. E ele entrou em campo, somando até o momento 596 minutos. Gente, é uma média de mais ou menos 30 minutos. É isso que vocês estão ouvindo. Então, o Runco estava certo, De La Cruz não performa em altíssimo nível, e quem quer a contratação de De La Cruz? Só o Peñarol, que quer por empréstimo, com o Flamengo bancando praticamente
metade do salário dele. Só vai ser assim. Só vai ser esse interesse. Porque o De La Cruz ele não performa mais em altíssimo nível. Inclusive, vou até ver aqui até quando vai o contrato dele. Até o meio de 2028, se eu não me engano. Vamos ver até quando. Ó, é isso mesmo, até junho de 2028. Um jogador de 20, ele não tem nem 30 anos e ele não consegue performar mais. Infelizmente é a verdade. E repito, quando o Flamengo contratou o De La Cruz, eu bati palma, porque eu achei que ia dar certo. Mas eu não tinha acesso aos exames, que na ocasião o Flamengo tinha. Inclusive tem um ex-dirigente do Flamengo que está aparecendo a pampa por aí, participando em vários podcasts, que fez de tudo por essa contratação. Por que ele não explica essa contratação também? Pois é, alguém tem que perguntar para ele, vem cá, e a contratação? Ele foi aprovado nos exames médicos? Como é que foi isso aí? Ninguém pergunta. Ele poderia explicar. Mudando de assunto, repito, o tempo mostrou que o Ronco estava certo. Mudando de assunto, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo entra em campo contra o Mirassol e o provável time do Mirassol. Rapaz, o Mirassol vai com o time titular, hein? Walter, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo. Japa, Neto Moura e Eduardo. Alisson, Edson Carioca e Bruno Santos. É isso mesmo. Rapaz, o técnico Rafael Ganaz vai botar o time principal dele aí. Quem está fora? Negueba e Aldo Filho, lesionados. E Gabriel é dúvida, o zagueiro. Pendurados, Lucas Oliveira, Denilson, André Luiz, Vitor Luiz, Alisson e Reinaldo. Provável time do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Ou Paquetá, né? Plata ou Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Tá aí. Quem tá fora? Alexandre, dores na panturrilha. Vitão, ainda tratando uma lesão muscular. De La Cruz, lesão muscular. Bruno Henrique, preservado por conta daquela pancada no tornozelo. E Everton Cebolinha, gripe. Pô, que gripe é essa, Cebolinha? Meu Deus do céu, hein, Cebolinha? 3 jogos seguidos com gripe? Ah, menino, cala-te boca. Melhor ficar calado. Pendurados: Bruno Henrique, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Lucas Paquetá, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Vitão. Isso quer dizer que, se esses levarem amarelo, não vão pegar o Cruzeiro no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro 2 vezes seguidas. Quarta, Libertadores, sábado, no Mineirão, 8h30. Meu Deus do céu, que horário horrível, hein? Sábado, 8h30 da noite no Mineirão. Se esses não podem levar amarelo. Alô, Pulgar, segura um pouco aí a onda, hein? Segura a onda. Vamos lá, arbitragem. Rafael Rodrigo, meu Deus, Rafael Klein, assistente 1, Bruno Pires, assistente 2, Thiago Capes, quarto árbitro, José Mendonça e o VAR, Rafael Trace. Meu Deus do céu, hoje teremos emoção lá no Maião. Até rimou, né? Até rimou. Então esse é o provável time do Flamengo. Quero saber de vocês aí o que vocês acham, se o Flamengo poderia poupar mais alguns jogadores. Eu acho que o Paquetá e o Pedro têm que ser titulares. Foram reservas no jogo contra o Cruzeiro, entraram no segundo tempo e hoje eles precisam ser titulares. Pelo menos é a minha concepção. Sempre lembrando, o Flamengo está em segundo com 42 pontos nesse momento. Se vencer, chega a 45, fica a 3 no Palmeiras. O Atlético Paranaense em terceiro empatou ontem com o Bragantino. Bom resultado para o Flamengo, tá? E hoje teremos emoção em São Januário, hein? Duelo dos desesperados. Vasco e Santos. Os amigos do Flabase, tá? Junto com o Flazoeiro Noticiário, e eu confirmei que o Benfica está muito próximo de contratar um atacante do Sub-20 do Flamengo. Trata-se de Alan Santos. Ele recebeu uma proposta do Benfica de Portugal e agora ele já aceitou a proposta, os representantes já aceitaram a proposta e agora espera o Flamengo dar ok. Na verdade, o presidente BAP dá ok, porque o dirigente da base, Alfredo, já deu ok, José Boto já deu ok, e agora só falta o ok de BAP. E como é que vai ser essa negociação aí? O Alan Santos será liberado pelo Flamengo para o Benfica, e o Flamengo fica com 50% dos direitos econômicos, e o Benfica se torna dono de 50% dos direitos econômicos.
Por que que o Flamengo faria isso? Tal como fez recentemente com o Ryan Lucas, por exemplo, o volante. No caso do Ryan Lucas, eu fui contra porque o contrato dele era longo ainda. Iria até dezembro de 2028 com o Flamengo. No caso do Alan Santos, o contrato é mais curto. Ele tem 19 anos, inclusive ele estava inscrito na Libertadores da América, na fase de grupos. Agora, o nome dele acabou sendo retirado por conta dessa negociação que já estava em estágio avançado e o Flamengo colocou um outro atleta no lugar dele. Alan Santos tem 19 anos, participou da intertemporada com o elenco profissional em Portugal e chegou a ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim em alguns jogos. Ele também foi destaque na campanha do Flamengo na Libertadores Sub-20. Bom, é um jogador que não iria ter muito espaço no time profissional. Se ele for para o Benfica, inicialmente o Benfica B, ele tem condições de desempenhar lá no futebol português e quem sabe o Flamengo faturar uma grana futuramente com uma venda dele, lembrando que o Flamengo ficaria com 50% dele. E por falar em grana, venda, isso me lembra muito Luiz Henrique. O Flamengo nunca esteve perto de contratar Luiz Henrique nessa janela de transferência, já falei isso para vocês. O Flamengo tinha interesse? Sim, como teve interesse em outros jogadores. No caso do Luiz Henrique, foi longe, bem longe de um acerto. E aí tem muita gente me perguntando, Vene, o Flamengo ainda tem interesse em Luiz Henrique? Como é que vai ser essa história? Me conta, me fala aí, o Flamengo vai tentar. O que me relataram no Flamengo foi, não, Vene, nesse momento nós não vamos tentar. É uma operação que não faz sentido a gente fazer nesse momento pelos valores que o Zenit pede e o Zenit em nenhum momento vai descer esse valor. Gente, olha só, na boa, o Zenit sempre fez isso, não só com o Flamengo, com outros clubes também. Vocês acham mesmo que o Zenit de uma hora para outra, não, ao invés de 35 milhões de euros, tá bom, o Flamengo, me dá aí 25 milhões de euros. É claro que não, gente, é claro que não. E outra, não me venha ex-dirigente do Flamengo ficar debochando do Flamengo não ter conseguido a contratação de Luiz Henrique. Até porque teve ex-dirigente dando contratação de Claudinho como certa, teve até vídeo para anúncio, e no fim das contas, o Zenit enrolou o Flamengo, deu um balão no Flamengo e renovou o contrato do Claudinho. O Wendel também já teve isso. Então, assim, nesse caso do Luiz Henrique, bem longe de um acerto. O Flamengo não pode ser, entre aspas, vítima da imprensa ter dito que o Flamengo estava muito próximo de contratar o Luiz Henrique, sendo que, eu repito, em nenhum momento esteve próximo, tá? Então, nesse momento, o Flamengo não tem interesse em contratar o Luiz Henrique ou tentar renegociar com o Zenit, algo que possa fazer nesse momento, nessa janela de transferência. O Flamengo, sim, está no mercado, de olho em alguns jogadores, vocês já sabem muito bem disso, centroavante, meia, são as posições que o Flamengo quer reforçar e até mesmo um atacante de beirada, como seria o Luiz Henrique. Bom, sobre campo e bola, galera, o Flamengo tem jogo importante no domingo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol, lá no Maião. Esse jogo não é o jogo atrasado, tá? O jogo atrasado é sim contra o Mirassol, mas é no Maracanã, e a tendência é que seja marcado para a data agora da Copa do Brasil. Flamengo está eliminado na Copa do Brasil, Mirassol também está eliminado na Copa do Brasil, então a CBF vai ver essa janela aí, óbvio, para encaixar esse jogo do Flamengo contra o Mirassol. E o Bruno Henrique, dificilmente, assim, me falaram do Flamengo, chance praticamente zero do Bruno Henrique ser relacionado para pegar o Mirassol. Existe a chance até mesmo de ele não ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, porque de fato a entrada foi muito grave, ele ainda sente dores no local, está sentindo dores no local, vai ser reavaliado pelo departamento médico e dificilmente vai ter, assim, contra o Mirassol o Flamengo não vai forçar, a ver agora se ele consegue ficar à disposição na quarta-feira contra o Cruzeiro. Lembrando, ele seria titular contra o Cruzeiro, se o Leonardo Jardim mantiver a linha de raciocínio dele, Bruno Henrique é titular na quarta contra o Cruzeiro, claro, se ele tiver condições físicas para isso. Novidade sobre Eric Pulgar e o Flamengo. O volante chileno aguarda uma resposta do Fla até o fim da próxima semana, para você entender o contexto. O Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, mas tem cobrado um reajuste salarial. Hoje ele ganha na casa de R$1 milhão por mês, é titular absoluto e sabe
que outros atletas reservas, como o Saul, ganham mais de 2 milhões de reais mensais. O Pulgar dá preferência ao Flamengo, mas tem propostas do exterior. E a multa rescisória do contrato dele com o Flamengo passou a ser de apenas 4 milhões de euros nessa janela de transferências. O Neon, da Arábia Saudita, além do Mônaco, da França, seriam duas alternativas para o atleta. O que o Pulgar fez? Procurou os dirigentes do Flamengo e disse, ou vocês me respondem a respeito do meu pedido de aumento salarial até o fim da próxima semana, ou vou acabar aceitando uma das ofertas de fora. Volante de 32 anos de idade, da seleção do seu país, super adaptado ao Flamengo, mas que entende merecer um reajuste salarial. O Flamengo acenou com um aumento para o Pulgar, mas com cifras inferiores àquelas que ele espera. Só para completar sobre o Fla, rubro-negro que enfrenta nesse domingo o Mirassol fora de casa, sem De La Cruz. O meio atacante uruguaio sofreu nova lesão e vai desfalcar o time, um problema na coxa esquerda, e exames mostraram que ele tem uma contusão. Tem mais um problema para essa partida, Bruno Henrique será poupado do jogo contra o Mirassol por causa de uma pancada do jogo da Libertadores contra o Cruzeiro. Henrique no Flamengo ainda tem alguma chance? Na teoria, não. O próprio Flamengo nem tratava mais do assunto, mas o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Konstantin Ziriavok, afirmou que, abre aspas, todos os dias aparecem diferentes informações da imprensa sobre uma possível saída de Luiz Henrique. Existe um certo interesse do Flamengo pelo jogador. No entanto, nenhuma proposta oficial concreta pelo Luiz Henrique chegou até a gente. Se ela chegar e for financeiramente vantajosa para o Zenit, poderá nos interessar. Me pareceu uma tentativa do Zenit em reabrir conversas com o Fla. Só para lembrar e contextualizar. O Flamengo chegou a abrir negociações com o Zenit, fechou com o Luiz Henrique, sugeriu uma proposta ao Zenit que pediu mais. O Flamengo retirou a proposta a partir do momento em que se encerrou o prazo de inscrições para as oitavas de final da Libertadores da América. E agora o Zenit está tentando encontrar um jeito de reabrir as negociações com o Fla. O rubro-negro só vai voltar a ter interesse em contratar o Luiz Henrique se passar pelo Cruzeiro e chegar às quartas de final. Dessa maneira, reabre-se a possibilidade de inscrição de novos atletas na Libertadores da América. Se for eliminado pelo Cruzeiro e tiver só o Campeonato Brasileiro para disputar daqui até dezembro, é natural que o presidente BAP descarte qualquer tipo de contratação. Só para arrematar sobre o Flamengo, contar que o Fla já passou de 600 mil torcedores em casa. Na edição atual do Campeonato Brasileiro, são 610 mil torcedores, com uma média de quase 61 mil pessoas por jogo. O Flamengo lidera a média de público e renda do Campeonato Nacional. O Cruzeiro aparece, por exemplo, com o segundo maior público, 610 mil torcedores para o Flamengo, 471 mil torcedores para o Cruzeiro, na soma de todos os jogos desses times dentro de casa. O ticket médio do Flamengo nas partidas como mandante de quase R$ 57. Você ainda acha que Luiz Henrique cabe no Flamengo? Gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua posição, beleza? E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!